Olá a todas e a todos, aqui é Bruno de Até de Prata e mais um conteúdo do canal Universidade Necessária. Hoje estou ao ar livre, estou em um lugar onde essa atividade é permitida, não estou descumprindo aí nenhum protocolo das instituições. Hoje irei falar de um tema que é bem controverso, a questão da teoria da conspiração, que hoje é tão alardeada, seja nas discussões entre amigos, seja mesmo no ambiente universitário. No meu entendimento, é um termo equivocado, pois não se trata efetivamente de uma teoria, não sistematiza conhecimento, não tem leis e pressupostos, e basicamente é um rótulo que é utilizado quando se quer desmerecer um argumento. Tem um livro do filósofo Arthur Schopenhauer, que hoje em dia nem é muito bom falar desse autor no Brasil, por motivos. Quem conhece as pessoas do meio sabe do que eu estou falando, não vou entrar nessa seara aqui. Mas o Schopenhauer ele tem um livro interessante, né, em que ele explica como vencer uma discussão, né, mesmo sem ter razão. Então, quando você utiliza esse argumento da teoria da conspiração, é como se você quisesse rotular o argumento da pessoa com a qual você está discutindo, né? Diminuir o argumento da pessoa, reduzir o valor. E, ao meu ver, isso em alguns casos é inapropriado. Ao meu ver, em alguns casos, isso é uma agressão com o outro, né? Então, na universidade brasileira, nós não podemos, no meu entendimento, enveredar para essa questão desses rótulos, essa questão desse totalitarismo da verdade. A universidade brasileira ela não pode ter medo do contraditório. A universidade brasileira não pode ter medo do debate. A universidade brasileira não pode ter medo do conflito das ideias, pois é o conflito dos opostos que gera a diversidade de teorias e de pensamentos, uma melhoria no estado das coisas, né? Então, tem um exemplo do médico John Snow, um britânico, que ele é considerado o pai do saneamento, do sanitarismo, né? E da epidemiologia, em que ele identificou em Londres que pessoas estavam morrendo de cólera ao consumir a água, né? E ele foi execrado pela comunidade científica e pelos políticos na época, que afirmavam que ele estava dizendo uma grande sandice, uma grande tolice. Mas depois veio-se a se constatar de que as pessoas que estavam bebendo aquela água contaminada por esgotos estavam realmente contraindo a cólera. Então, em um primeiro momento, era uma ideia absurda, como a pessoa vai morrer bebendo água, né? Mas depois se constatou de que isso era verdade. Por isso nós não podemos podar um pensamento, por isso que nós não podemos diminuir o argumento de uma pessoa. Nós temos que ter a mente aberta e utilizar o método científico para verificar as questões. Nós temos um problema que foi identificado, nós temos uma hipótese, nós vamos verificar ou não essa hipótese. Então é assim que funciona o pensamento. Então eu acho que é bastante negativo para o ambiente das universidades essa estratégia de diminuir o argumento do outro e rotular de conspiracionismo, o que por sinal não é nem uma teoria científica, né? Então também é aquela questão do terraplanismo que é tão polêmica hoje em dia. É, é uma constatação científica. A Terra ela tem o formato de um geóide. Não vou entrar aqui em pormenores sobre isso agora. Então, a Terra é um geóide. E a Terra não é plana, mas a pessoa, ao defender o terraplanismo, várias descobertas, várias ideias interessantes podem surgir. Então, as pessoas têm que ser livres para defender o seu terraplanismo, né? Esgotemos as possibilidades, esgotemos os métodos. Não podemos ter medo da discussão, não podemos ter medo do contraditório e não existe conspiração. Esse termo teoria da conspiração, que eu acho que é muito negativo, eu não aprecio, ele foi criado pelos conspiradores, né? Então é algo que é óbvio.
Vamos pensar no médico sanitarista aí inglês, o John Snow, que não teve medo aí dos rótulos para descobrir a verdade. Então nós temos que estar sempre em busca da verdade. O intelectual brasileiro, o acadêmico brasileiro, o estudante, ele deve estar sempre em busca da verdade, não em confirmar suas hipóteses pré-estabelecidas, não em refutar hipóteses que ele não concorda. Nós temos que buscar a verdade. A verdade, embora seja uma utopia, embora seja inatingível, deve ser o nosso norte. Eu agradeço a atenção de todas e de todos e até uma próxima oportunidade.